Meu nome é Emanuele, sou aluna da Faculdade de Farmácia e o título do meu trabalho é Busca de condições cromatográficas para a validação bioanalítica da cresina, com glucose paracetilada por cromatografia líquida de alta eficiência, orientada pela professora doutora Ana Leonor Godoy. A validação bioanalítica de métodos assegura confiabilidade, credibilidade e estudo de bioequivalência e biodisponibilidade de produtos farmacêuticos. Esses métodos utilizam amostras biológicas como plasma, soro e urina e devem seguir a RDC de número 27 de 2012. Para estabelecer requisitos mínimos para a validação. A cromatografia líquida de deficiência é essencial para garantir a precisão e confiabilidade dos resultados na análise de amostras biológicas complexas. Esse estudo ele valida o método para determinar a cresina utilizando HPLC. A cresina possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, porém, ela enfrenta desafios de baixa disponibilidade, o que afeta os efeitos biológicos. Para superar essas limitações, a glicosilação é uma estratégia química eficaz para aumentar a biodisponibilidade dos flavonoides. Com isso, a Faculdade Federal de Goiás desenvolveu a molécula LQFM280, visando aprimorar a bioatividade da cresina, melhorando suas ligações aos transportadores e facilitando sua passagem pelos tecidos, órgãos e células. O objetivo desse trabalho é investigar e determinar as condições cromatográficas ideais para a eleição da cresina e da cresina paracetilada e realizar a validação do método bioanalítico para a codificação desses flavonoides em amostras biológicas. Inicialmente, foram consultados artigos científicos e teses para identificar parâmetros de moléculas quimicamente semelhantes ao analito. Em seguida, foram conduzidos ensaios para validação de viabilidade e eficiência da coluna cromatográfica frente a fases móveis selecionadas em gradientes de concentrações diferentes, comparando os tempos de retenção obtidos com os reportados na literatura. Realizado também a construção de curva de calibração para a determinação da relação analítica entre as medidas, utilizando as concentrações apresentadas no esquema. Para análise desse quadro interno e do método de extração líquido-líquido em matriz biológica, o sangue foi centrifugado, o plasma recolhido e fortificado com o padrão interno, o analito, além da adição de solventes extratores em meios ácidos e básicos. Em seguida, o tubo foi agitado em agitador horizontal, depois centrifugado por 5 minutos a 3.000 RPM. Assim, o sobrenadante foi recolhido e transferido para o tubo cônico e submetido à evaporação a vácuo até sua completa evaporação a 40 graus Celsius. Posteriormente, esses extratos foram redissolvidos em 500 microlitros de metanol, agitados em 10 segundos pelo vórtex e mantidos a 20 graus Celsius até a injeção na coluna cromatográfica. Como resultado de discussões, houve uma busca na literatura, que apresentou resultados satisfatórios para a molécula semelhante à cresina. Com base nisso, foi realizado o método com coluna cromatográfica C18, com fase imóvel composta por metanol, HPLC e água acidificada. Foram realizados testes usando diferentes gradientes de concentração e, devido ao tempo de retenção próximo ao início da corrida, no gradiente 1, poderia interferir na análise de amostras em plasmas. Os outros acabaram sendo escolhidos como adequados. A partir disso, pela cresina ser um flavonoide de alta polaridade, ela interage rapidamente com a fase móvel, o que resulta em um menor tempo de eluição. Por isso, foi diminuindo a proporção de água e aumentado de etanol, o que acabou retardando sua saída e evitando que haja sobreposição com os interferentes das análises das amostras biológicas. Sendo assim, o gradiente 3 ficou como mais indicado. A partir do gradiente ideal, foi construída a curva de calibração com 7 pontos, para verificar a aplicabilidade do método, onde vai relacionar a concentração de cada ponto com a área obtida no cromatograma, o que resulta em uma curva de coeficiente que apresenta a correlação linear acima do considerado ideal. O padrão interno, como a gente já sabe, ele é essencial para garantir os resultados precisos em métodos cromatográficos que compensam a variação entre as análises. Com isso, a medarona ela foi selecionada por possuir um constante de acidez próximo ao valor teórico da cresina em pH 7. A constante de acidez ela influencia na ionização e solubilidade das substâncias em amostras biológicas, o que afeta diretamente nos métodos de extração que são utilizados. Porém, como podemos observar na figura 5, onde há a comparação da solução em metanol com a amostra biológica, o padrão interno selecionado ele não possui uma boa recuperação após a extração, onde a gente não consegue identificar o padrão interno no cromatograma. Sendo assim, é necessário uma nova pesquisa para o padrão interno. Com isso, foi buscado na literatura uma substância quimicamente e estruturalmente semelhante à cresina, sendo também um flavonoide natural, que é a quercetina, onde ela possui uma constante de ionização também compatível. Os testes estão em andamento. Como considerações finais, com base nos estudos obtidos, conclui-se que o processo de validação bioanalítica é essencial para garantir a confiabilidade dos métodos de análise das moléculas. Sendo assim, foi possível determinar as condições cromatográficas ideais para a interação química da molécula com os materiais responsáveis pela exposição, bem como identificar quais são os solventes extratores mais eficientes para a quantificação da cresina e da cresina paracetilada em amostras biológicas. Esses são meus agradecimentos, essas são minhas referências, e é isso.